Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária ordinária do dia 27 de março de 2023. Agradeço a presença dos colegas vereadores e, nesta data, desde já comunicamos a ausência da vereadora Deise Bunay por motivo de falecimento do seu avô, Marcelino Pastore, ocorrida, então, e por motivo de luto, então, ela se faz ausente na sessão deste dia. E de imediato peço ao vereador Vinícius Salvador para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se irá facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muito obrigado, vereador Vinícius Salvador. Deixo também meu boa noite especial a todos que nos acompanham nessa transmissão da live da Câmara de Vereadores via Facebook. E, neste momento, peço ao vereador secretário Maico Morandi para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Ofício número 12 de 2023. Senhora Presidente, vimos através deste enviar em anexo para apreciação e aprovação o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 14 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão de uso de bem de imóvel de domínio municipal à Brigada Militar. Atenciosamente, Derlei Pilate, prefeito de Nova Pádua. A senhora Presidente do Poder Legislativo, senhores vereadores, viemos através deste enviar em anexo para apreciação e aprovação em regime de urgência o projeto de Decreto Legislativo número 1, de 27 de março de 2023, que dispõe sobre a homenagem aos 110 anos de fundação da Banda Santa Cecília. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevemos atenciosamente mesa diretora da Câmara de Vereadores de Nova Pádua aos 27 dias do mês de março de 2023, assinado pela presidente Gisele Boldrin Rossi, vice-presidente Deise Bunay, primeiro secretário Maico Morandi e segundo secretário Vinícius Salvador. A senhora Presidente do Poder Legislativo, senhores vereadores, viemos através deste enviar em anexo para apreciação e aprovação o projeto de lei legislativo número 2, de 27 de março de 2023, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 3º da Lei Municipal número 978, de 25 de março de 2014. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevam-nos atenciosamente mesa diretora da Câmara de Vereadores de Nova Pádua aos 27 dias de março de 2023, assinados pela mesa diretora da Câmara de Vereadores. A excelentíssima senhora Gisele Boldrin Rossi, presidente do Poder Legislativo. Indicação número 8 de 2023. O vereador da bancada do PSDB, Vinícius Salvador, indica o excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que, através do departamento competente, avalie a possibilidade de criação de uma pista de skate e bicicleta BMX junto ou próximo do Centro Cultural. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de ser mais uma modalidade esportiva que o município iria incentivar. Essa pista poderá ser usada pelos munícipes que são praticantes desse esporte e também para a realização de campeonatos no município. Solicito que seja avaliada a possibilidade de a pista ser ao ar livre para quem quiser treinar ou praticar o esporte em segurança.
Sabe-se que a modalidade skate e bicicleta BMX é baixa na região. No entretanto, a iniciativa visa promover a adesão a esse esporte. Tendo conhecimento de um pequeno grupo de skatistas que fazem treinamento na estrada Travessão Divisa devido à presença de curvas e declives, tendo um local apropriado para a prática do esporte, tornando-o mais seguro. Saliento que defende o cronograma Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 27 dias de março de 2023, Vinícius Salvador, vereador do PSDB. Moção número 1 de 2023, de congratulação. Os vereadores da bancada do Progressistas solicitam que seja enviada uma moção de congratulação ao professor Dr. Getúlio Assis Vazata em reconhecimento ao legado deixado através de diversos livros escritos e, em especial, a obra O Lúdico da Imigração Italiana. Justificativa. Getúlio Assis Vazata nasceu em outubro de 1939, na comunidade do Travessão Mitzel, em Nova Pádua. Em 1962, aos seus 10 anos, foi estudar no seminário de Nossa Senhora de Aparecida, em Caxias do Sul. Escritor de diversas obras, no qual pode-se citar livro O Vale de Menorá, a obra Cultura Hebraica, o Holocausto na História Judaica, o Jesus Histórico, Maria Madalena, o 13º Apóstolo, os Templários e a sua herança, a cultura do Islã, contos gauchescos, os judeus em Portugal e a culinária portuguesa. E, por fim, a obra que destacamos, os imigrantes italianos nas suas festas, jogos e cantos, no qual relata, com marcas registradas em CDs e fotos, e conta sobre a imigração italiana na colônia de Caxias do Sul, no qual Nova Pádua era a sua 16ª légua, trazendo todo o resgate dos costumes e tradições dos imigrantes. Nesta bibliografia são descritos os acontecimentos a partir das experiências vividas, seguindo as entrevistas dos membros ou o que as crianças contavam. Ao contar todas essas desventuras que nossos avós e bisavós sofreram, permite que os jovens de nossas escolas e leitores em geral possam ver e sentir como sofreram para construir o que aqui existe. Nas entrevistas dadas, nota-se o amor pela nova terra Brasil, sem esquecer aquela que nunca mais veriam, a Itália. Então, eles se lembram em músicas, jogos e festas. Portanto, a presente moção de congratulação representa uma singela forma que o Poder Legislativo tem de agradecer e reconhecer a importância de registrar e fazer esse resgate histórico de como nossos imigrantes passaram a vida. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 27 dias de março de 2023. Assinados pelos vereadores Lino Pecati, Gisele Boldrin Rossi, Deise Bunay, Maicon Morandi e Gilney Smidlerle, vereadores progressistas. Pedido de licença número 1 de 2023, período de 30 dias. A mesa diretora, Demétrio Pan, vereador da bancada do MDB, vem requerer em conformidade com o artigo 36, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal e artigo 170 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, a concessão de licença por um período de 30 dias, a contar na data de 1º de abril a 30 de abril do corrente ano, por motivos particulares. Sem mais para o momento, renovo a Sua Excelência os votos de minha distinta consideração. Demétrio Pan, vereador do MDB. Pedido de licença número 2 de 2023, período 20 dias. A mesa diretora, Antônio Rodi, vereador da bancada dos Republicanos, vem requerer em conformidade com o artigo 36, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal
e artigo 170 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, a concessão de licença por um período de 20 dias, a contar na data de 3 de abril a 22 de abril do corrente ano, por motivos particulares. Sem mais para o momento, renovo a Sua Excelência os votos de minha distinta consideração, assinado pelo vereador Antônio Rode, do Republicanos. E ofício número 19 de 2023 da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Pádua, Gisele Boldrin Rossi. Na oportunidade em que tenho a satisfação de cumprimentá-la, aproveito para parabenizar o município de Nova Pádua pela realização da 15ª edição da FEPROCOL. O evento foi certamente uma belíssima celebração da nossa cultura e também uma homenagem merecida aos nossos imigrantes italianos. É uma imensa satisfação podermos ser vizinhos de um município que tanto trabalha e leva o desenvolvimento e o progresso da nossa região. Parabéns. Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 17 de março de 2023, assinado pela vereadora Silvana De Carli, do Progressistas de Flores da Cunha. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado, secretário Maico Morandi. E neste momento passamos para a aprovação da ata 1402 de 2023, referente à sessão plenária do dia 20 de março. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta ata. Aprovada por todos os vereadores, a ata 1402 de 2023. Iniciamos neste momento o pequeno expediente, com a palavra o vereador Vinícius Salvador. Boa noite, senhora presidente, caros colegas, membros da casa e pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Gostaria de fazer algumas palavras referente à minha indicação. Sei que é um pouco estranha, vocês vêem pouco movimento de skate em Nova Pádua, mas há tempos atrás conversei com o pessoal que veio ali na divisa. Eles gostam bastante daqui, pediram se tivesse uma pista, eles viriam treinar até para incentivar a gurizada no BMX também, é uma modalidade que está crescendo no país afora. Eu sei que é um custo que tem que pensar bem, eu entendo, defendo aqui o prefeito que continue fazendo as suas obras, que se possível faça essa pista aí, que o pessoal aí vai vir cada vez mais para o nosso município. Era isso, senhorita presidente. Com a palavra o vereador Antônio Rode. Boa noite, senhora presidente, caros colegas vereadores, funcionários da casa e pessoas que nos assistem via Facebook. Bom, primeiramente, gostaria de parabenizar a Viviane, né, coordenadora da 4ª CRE, que veio aqui nos esclarecer algumas dúvidas sobre o muro do Colégio Luiz Gelain, que caiu, né? Eu acho que a presidenta, na fala dela, vai explicar melhor, mas já agradecer a ela pela atenção, né? E por sempre estar à disposição quando é chamada aqui nesta casa. Respondendo também a cobrança que eu tive de novo do bueiro lá do Travessão Barra, lá no Idalino Caon. Falei com o Celso hoje de manhã, falei agora de tarde também. E para ajudar agora parece que estragou mais uma retro. E aí eles estão fazendo aquele serviço ali nos acessos aí do loteamento e até aqui na entrada da divisa. E eu acho que vai demorar um pouquinho, mas com certeza ele me falou que não adianta ir lá trocar 2 tubos, que ele vai ter que trocar toda a tubulação, até porque, conversando com o seu Idalino hoje de manhã, ele me passou que aquele bueiro é ainda de antigamente e bem no meio ele é feito de pedra. E deve ter entrado alguma pedra no começo e no final é tubo de 30. E deve ter entrado alguma pedra e trancou lá dentro porque é quadrado.
Lá dentro é quadrado, era feito de pedra. Então eles tentaram de toda forma tirar, destrancar, até pediram um material para um vizinho lá e mesmo assim não deu certo. Mas que fiquem tranquilos que assim que possível o Celso vai estar lá para fazer também aquele serviço. Agradecer também ao nosso deputado Carlos Gomes, que anunciou, né, nesse final de semana aí, aonde vai ser colocado os 250 mil reais que ele enviou para o município, né, que é uma demanda da comunidade do Travessão Cerro Largo, né? Então, as pessoas de lá vieram nos cobrar, a gente levou ele até aquela comunidade e ele achou sim que a comunidade era merecedora daquele trecho e enviou para lá. A gente sabe que tem muitas as comunidades cobrando, que com certeza também precisam do asfalto, e aí a gente deixa também a recomendação para que venham conversar com a gente, quem sabe a gente possa levar os nossos deputados até as comunidades e conversando, né? Com certeza eu acho que qualquer deputado de qualquer partido que for, se a gente levar até a comunidade e a comunidade convencê-lo que é merecedora da emenda, com certeza nenhum vai se negar, né, a ajudar. Então fica aí, né, já conversamos também com o pessoal da diretoria do Republicanos nesse final de semana e me mandaram colocar que as pessoas procuram, que a gente leva até o deputado para ver se consegue resolver o problema. Então, por enquanto, era isso, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Demétrio Pan. Cumprimento a senhora presidente, colegas vereadores, trabalhadores dessa casa, quem nos assiste pelo Facebook. Hoje eu vou fazer um pequenininho comentário à nossa política do Brasil. Falavam muito que o nosso ex-presidente falava bobagem. Muita gente não aceitava. Eu acho que pior que as bobagens que está falando o nosso presidente de hoje. Prometeu a picanha, agora trocou a picanha pela moranga. Deu risada às ameaças de um senador. Estão ameaçando os senadores. Polícia Federal investigou, acharam quem que ameaçavam a família do senador. É uma vergonha para o nosso Brasil. Em vez de melhorar, está sendo pior. Bolsa de valores estão caindo, empresas estão demitindo, pessoas que investiam de fora estão saindo do Brasil porque não vale a pena, estão com medo. Está ficando sempre pior em vez de melhorar. Espero que os nossos deputados e senadores lá em cima tomem alguma providência que melhore um pouco o nosso Brasil. Eu vou desejar um bom trabalho acho que vai assumir o Francisco e o Doraci no meu lugar semana que vem, que façam um bom trabalho no nosso lugar, Tonico. Era isso. Com a palavra, o vereador Gilney Smiderle. Cumprimento a excelentíssima presidente Gisele Boldrin Rossi, aos colegas vereadores da casa, a Renata, a Aline e o André, funcionários desta casa, aos que nos assistem via Facebook também. Primeiramente, eu quero me solidarizar à nossa colega Deise Bunay, que teve a perda do avô dela, e que ela possa ter forças para suprir essa tristeza e essas coisas que acontecem na vida e que nos tira as pessoas que a gente mais gosta. Quero aqui, senhora presidente, também elogiar aqui o pessoal que foi doar sangue nessa semana aqui. 2 grupos, eu andei acompanhando ali, foram lá e doaram ali praticamente mais de 30 bolsas de sangue. Então significa aí que são 30 vidas que poderão ser salvas com uma bolsa desse sangue aí. Quero aqui também comentar aqui que na semana passada nós tivemos aqui o
o Ricardo Pânio e a Diane Rossi, onde eles nos esclareceram sobre a questão da mão de obra, que a cada vez vai se tornar mais difícil aqui para nós, trabalhadores, que precisamos da mão de obra. Ele falou de algumas coisas que o ministro vai rever certas situações aí, mas que, pelo que eu senti ali, não vão abrir mão assim de fácil para que o pessoal possa trabalhar assim, fazer um contrato diretamente com o próprio produtor. Então, é lamentável que às vezes, por poucas, uma meia dúzia de pessoas, a gente passa todo mundo a sofrer com essas declarações, com eu diria, esse fogo que botaram, fogo de palha, eu diria, porque é só para fazer com que as pessoas elas não sigam e dificultar o nosso agricultor. Como o nosso colega aqui, vereador Antônio Rodi, colocou aqui, nós recebemos aqui a Viviane De Valle. Realmente, vereador Antônio, semana passada eu estive lá na 4ª CRE e eu pedi para falar com ela e me identifiquei que era a vereadora aqui de Nova Pádua e tal, e imediatamente ela me recebeu lá no escritório dela e sem dúvida, ela é uma pessoa que vê Nova Pádua com olhos diferentes também. Ela, sempre que solicitada, ela está aqui em nosso meio e tenho certeza que o prazo que ela deu ali de 6 meses para que esse muro aí seja erguido, eu acredito que ela vá cumprir, porque ela é uma pessoa assim que de um caráter sim, não, então é dessas pessoas que a gente precisa. Então eu também quero agradecer a ela por ela estar aqui presente, esclarecer para nós, mostrar o que é do município, o que é do Estado. Então, era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Finalizado o pequeno expediente, não há inscritos no grande expediente. Passamos neste momento para um breve intervalo. Mas não me abra a boca para falar em jogo. Não abra a boca. Porque o meu time é loteamento. Tá voltando de volta esse ano com tudo, para levantar tudo que é taça. Nem sei antes do jogo pegar e levantar. Michael, vamos no salão? Não. Tô ajudando o play a fazer time. Tá ajudando lá? No salão e no site. É que eu comentário do ano passado. Não, mas é pra quando? Agora, logo, não sabe. Alguém quer se inscrever, gente? Se não, queima o pau de uma vez. Relaxa. Sim? Já tá contando o tempo. Anima a portaia, calma. Já vamos antes da casa. Lá no Elina tá em portaia, nós vamos pra lá. Ah, tem portaia? Nós vamos pra lá. Vamos fazer na hora. Quanto precisa? Mentira de água.
Retornando às atividades, passamos neste momento para a ordem do dia. Temos algumas indicações e alguns projetos de lei. Iniciamos pela indicação número 8, de 2023. O vereador da bancada do PSDB, Vinícius Salvador, indica ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que, através do departamento competente, avalie a possibilidade de criação de uma pista de skate e bicicleta BMX junto ou próximo ao Centro Cultural. Coloco em discussão esta indicação. Vereador Antônio Rode. Primeiramente, parabenizar o Vini pela indicação. Eu acho que é como ele falou, né? Como é um valor elevado, cabe ao prefeito avaliar bem. Mas tudo que vem para beneficiar o esporte, eu acho que esporte é saúde, né? É vida, é tudo. Então, eu acho muito boa a tua indicação, Vini. Claro que cabe agora ao prefeito avaliar e ver das condições, mas que fique ali registrado, né? Como o nosso município está crescendo, evoluindo um monte no turismo e não só no turismo, mas muito válida sim a indicação e parabéns. Vereador Maico Morandi. Também fazer um pequeno comentário referente à tua indicação, vereador Vini, e também te parabenizo pela iniciativa e pela forma como tu fez a indicação como uma sugestão ao prefeito e também que avalie essas possibilidades, faça um estudo de possíveis participantes desses esportes que certamente, acredito que em Nova Pádua hoje não deva ter ninguém que não tem, né? Então, como eu disse, te parabenizo pela indicação e também pela forma como ela está escrita. É importantíssima a gente tá apoiando os esportes, seja eles quais forem, e falei da forma como ela foi escrita porque sabemos que temos uma deficiência muito grande em alguns esportes que já são de longa data no município de Nova Pádua e que também precisam de investimentos, e esses, como o futebol, o futsal, que são esportes que há bastante atletas ainda no município de Nova Pádua que atuam. Então, parabenizo pela forma também que a deixou escrita a indicação, que não faz uma cobrança para que seja uma obra realizada a curto prazo, e sim um estudo da viabilidade e da possibilidade. Mais algum vereador? Sem mais discussão, coloco em votação a indicação número 8. Vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Leandro Martelo. Demétrio Pan. Aprovada. Maico Morandi. Aprovado. Lino Pecati. Aprovada. Gilney Smiderle. Aprovado. E Antônio Rode. Aprovada. Aprovada por todos os vereadores a indicação número 8 de 2023. Moção número 1 de 2023. De congratulação. Os vereadores da bancada do Progressistas solicitam que seja enviada uma moção de congratulação ao professor Dr. Getúlio Assis Vazata em reconhecimento ao legado deixado através de diversos livros escritos e, em especial, a obra O Lúdico na Imigração Italiana. Coloco em discussão esta moção. Vereador Lino Pecati. Bom, sempre fui a favor de homenagear, dar uma gratidão a pessoas que fazem algo em favor assim de uma sociedade, em favor de uma cultura, enfim, não a favor mesmo próprio, mas assim, então essa pessoa, como já foi descrito primeiro na sua biografia, um pouco da sua biografia, nasceu aqui, foi professor. E quando ele ainda não morava em Caxias, só era estudante, aqui eu vi ele já participando de coral, cantava também. Se ele vem aqui um dia que a gente conversa, ele contará muitas coisas que ele também fez. Então, porque às vezes chega um discursador
Ele fala bem, até te emociona coisas, mas não é uma coisa que fica escrita lá. Ela fica passageira. Agora, um livro, quantas aqui de 50 anos, talvez alguém colhe alguma coisa de um livro escrito lá. Observe, temos poucos livros na Apada. Um pouco resgatou o Padre Galeotto, depois o Angema também, alguns lá. E mesmo assim são importantíssimos. Então eu acho que é muito importante, ele vai ficar feliz. E também algum outro que queira escrever, deixar escrito, eu garanto que é importantíssimo essas coisas ali. Por isso que eu pensei muito de fazer essa moção junto com e vocês, colegas, me apoiaram. Estamos preparando então essa moção, que eu penso que vai ser aprovada. Mais algum vereador? Também faço algumas considerações, enquanto vereadora participante dessa indicação de moção. Trago aqui comigo, então, a obra a que fizemos referência na moção, que é o Lúdico na Imigração Italiana. Então, é um livro, além de... O Getúlio Vazato escreveu muitos livros, conforme foi citado, falando inclusive sobre o Holocausto, os judeus, templários, a cultura do Islã, então, abordando vários temas de várias culturas no mundo. O livro que se enquadra com a nossa região, aqui o nosso município de Nova Pádua, é este, que fala do lúdico na imigração italiana, ou seja, o que os imigrantes italianos desenvolviam aqui para matar um pouquinho a saudade e preservar os costumes, as heranças e os hábitos que eles trouxeram da Itália. Então, ao longo da obra, ele cita vários jogos, várias atividades, desde o filó, jogos de carta, a mora, a amarelinha, vários jogos que as crianças, os adultos praticavam quando se reuniam. E também faz uma série de relatos, muitos deles em italiano, em dialeto, e através desse relato a gente faz uma viagem, a gente consegue compreender exatamente como era a vivência, como as pessoas viviam naquela época. E quando se fala em Nova Pádua, ele nasceu aqui, ele passou vários anos aqui. Alguns relatos falam dos vizinhos, falam das pessoas, falam em especial da comunidade do Travessão Mitzel. E éramos, naquela época, desses relatos, a 16ª légua de Caxias. Então, ele busca muitos depoimentos que foram gravados em CDs, em fitas, e fazem parte acessória deste livro. E esses depoimentos, então, contam essas histórias de como era a vida naquele tempo. Se me permitem, vou fazer um breve relato, e vejam que é bem atual, e vou ler um trechinho em italiano, e é algo que temos o costume de fazer até hoje. Na volta na seca de Can, e capoeira ele se voltea do par veder acqua, e bestie te potreri levardia in su par veder le nuvole. El prete ciamea tutti, e i ciapea Santa Mater Misericordia, se la portea del Musel fino a Padua, 5 chilometri in procissão. Sempre quando la piantação la gera quasi drio morir, o le fontane le stue senza rane, senza acqua de a piova. Mi conto che na volta gerimo metà strada, con la procissão. Dopo del mato dell'oro, tel prade sonda, gasco mi si a piover. El prete sotto il baldachin, el pieghea ben più forte e el dizea, vardel miracolo della Madonna, le sol pregar e far sacrifici. E pedo de tutto che ga piovesto fin che la procissão lazer vadante accesa de Nova Pádua. Tutti pieni de acqua, ma contenti para il miracolo. Quel che me ga contada il me dizea, te puoi creder che mi gera insieme de na banda dritta del prete, perché mi giutà sempre te a messa, sono stato insieme del prete diversi anni, finché sono andato anche a mia prete. Me gosto fa di lavorare in colonia, dopo me gosto fa delle cotole dei preti. E adesso sono qua, con fioi, grazie a Dio. Go 2 colonie, na sacera de Can, 2 vignai, manco fa o vinho per bever. Então,
Então, vejam que são relatos, primeiro de tudo, verdadeiros, com personagens reais do nosso município. Ao final da obra tem uma série de mapas e fotos, inclusive tem foto das Santas de Nova Pádua, do time de futebol, ele cita o Estrela, que foi fundador também. Tem fotos dos Pinhões, fotos da Igreja Matriz de Nova Pádua. Então, uma série de relatos reais sobre a vida do nosso município. E só para finalizar, como se fala do lúdico, das brincadeiras e dos jogos, o famoso pau de sebo de hoje, na época eles chamavam la cucanha, porque era um sacrifício enorme para conseguir alcançar e conquistar alguma premiação, algum reconhecimento. Então, o famoso pau de sebo, na época, se chamava la cucanha. Depois de um sacrifício, se conseguia algo que se buscava. Então, devido a esse relato riquíssimo, e tem muitos outros que contam sobre visitas aos vizinhos que estavam doentes, então, uma série de detalhes que a gente entende como era a vida naquela época. Que julgamos bem interessante fazer essa homenagem a um dos poucos escritores que escrevem sobre a vida dos imigrantes e de como viviam as pessoas aqui em nosso município, os nossos antepassados. Sem mais, coloco em votação esta moção de congratulação. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada. Aprovada por todos os vereadores a moção número 1 de 2023. Temos também o pedido de licença número 1 de 2023, período de 30 dias do vereador Demétrio Pan, de 1º de abril a 30 de abril. Se todos os vereadores concordam, considero aprovado este pedido de licença. Aprovado por todos os vereadores o pedido de licença número 1 de 2023. Também temos o pedido de licença número 2, período de 20 dias, vereador Antônio Rode, da bancada dos republicanos, então, solicita essa licença do dia 3 de abril ao dia 22 de abril. Da mesma forma, se todos os vereadores concordam, considero aprovado este pedido de licença. Aprovado por todos os vereadores o pedido de licença número 2. Temos, então, o ofício que já foi lido, da vereadora Silvana De Carli, parabenizando pela 15ª FEPROCOL. E temos, então, os projetos de lei que passamos à votação neste momento. Projeto de lei número 13, de 20 de março de 2023. Cria crédito adicional especial no orçamento de 2023 do município de Nova Pádua, no valor de R$ 85.001,47. Coloco em discussão este projeto de lei, vereador Maico Morandi. Então, o projeto de lei número 13 se trata daquele recurso que já foi explanado aos nossos agricultores, do avançar na agropecuária e desenvolvimento rural, que são para aquelas 12 propriedades rurais que serão contempladas com 12 microaçudes aqui no município de Nova Pádua. Então, o projeto que nós iremos votar somente irá acreditar este valor aos cofres da prefeitura e, como vocês sabem, todo o processo de escolha, se eu não me engano, eram 31 famílias inscritas, 31 propriedades. Dessas 31, foi selecionado 12 pela Emater e ela vai fazendo, cumprindo todos os requisitos deste avançar na agropecuária e se chega ao número de 12 microaçudes. Lembrando que este valor tem também um incremento do poder executivo e é limitado até 24 horas de horas máquina para cada microaçude. Basicamente, acredito que seja isso, né, vereadora presidente? Mais algum vereador? Lino Pecati. Eu também aprovo. Não é muito dinheiro, mas sempre ajuda. Então, vemos também muitos municípios estão se preparando, pensando como eles vão ajudar seus agricultores
na estiagem, que cada ano ela sempre se intensifica. E então, Nova Pádua recebe um dinheirinho ali, tomara que faça bom aproveito, né, e que seja útil para os agricultores que precisam ou de limpeza ou fazer uma açudinha aí pequena. Mais algum vereador? Então, complementando as informações, esses R$85 mil, então, eles vêm do governo do estado para Nova Pádua. Através deste projeto de lei, nós suplementamos, ou seja, nós criamos o projeto que recebe este dinheiro. Dinheiro este que é do programa Avançar na Agropecuária e Desenvolvimento Rural. Conforme já colocado, o governo do estado, ainda no ano passado, fez esse projeto para beneficiar, de uma certa forma, todos os municípios que passavam por estiagem. Então, o valor é destinado para a construção de microaçudes. Ainda no ano passado já foram selecionados, através de vários critérios que vinham do estado, critérios de preferência para quem não tivesse açude e uma série de outros critérios. Os nomes já estão selecionados, todos eles já estavam no aguardo para essa liberação deste recurso. Então, ao total são no máximo 24 horas de máquina por propriedade, sendo que esses 85 mil vêm do governo e a Prefeitura de Nova Pádua tem a sua contrapartida de R$25 mil. E aí, claro, muitas vezes as pessoas podem dizer, tá, mas com 24 horas o açude que se faz é pequeno, né? É um microaçude, 24 horas não é suficiente para fazer um açude. Então, sempre levo todos a pensarem, né, que surgiu este programa Avançar na Agropecuária. Nova Pádua, nós tínhamos a opção de participar ou ficar de fora. Então, é claro que quando vem um recurso, que a gente tem a possibilidade de vir um recurso do Estado e ajudar os agricultores que passam por estiagem, é claro que a opção é pelo recebimento deste valor. Então, a maioria das pessoas vai fazer um açude pequeno, mas, claro, posteriormente poderá ampliar com recursos próprios, né? Este açude que acaba ficando num valor aproximado de uns R$9 mil por propriedade que se beneficia. E vejam a importância, Nova Pádua foi contemplado no ano passado em 3 programas do governo do estado. Este é Avançar na Agropecuária, que dá os microaçudes, ou dá até 24 horas por cada microaçude, e que acabou contemplando a maioria dos municípios gaúchos. Mas Nova Pádua também foi contemplado no Avançar Turismo, que permitiu a reforma das praças e avenidas, no valor de R$1 milhão, e também Nova Pádua foi contemplada no Avançar, no Pavimenta RS, que são os R$834 mil da VRS, que as obras estão acontecendo neste momento. Então, primeiro de tudo, este recurso em específico dos microaçudes vai beneficiar diretamente dentro da propriedade, e é claro que o nosso município fez a escolha certa em participar e receber estes recursos, mesmo que a quantidade de horas e essa demora, né, os produtores muitas vezes têm aquela pressa, tá, mas eu me inscrevi, o nome, tudo certo desde o ano passado e estou ainda esperando. A gente sabe que quando é questão de recurso do Estado, as coisas demoram, mas ao mesmo tempo, até justificando a demora, é um recurso que de forma alguma o município de Nova Pádua poderia estar recusando, né? Então, acredito que só nos cabe agora colocar em votação este projeto de lei. Então, coloco neste momento em votação o projeto de lei número 13, de 20 de março de 2023. Vereador Michael Morandi. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. Vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Vereador Lino Pecati. Aprovado. Vereador Gilney Smiderle. Aprovado. E vereador Antônio Rode. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 13, de 20 de março de 2023. Também temos em regime de urgência o projeto de lei número 14, de 21 de março de 2023. Autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão de uso de bem imóvel de domínio municipal à Brigada Militar. Então, fazendo apenas uma breve consideração sobre este projeto de lei, nada mais é do que tornar
colocar no papel o que já se vem fazendo na prática, que é ceder aquela sala que a Brigada Militar hoje utiliza como o nosso posto da Brigada Militar. Então, a gente coloca na lei, a gente deixa tudo certinho nos conformes, a sala que hoje a Brigada Militar utiliza para seus serviços e como seu posto da Brigada Militar. Coloco em discussão o projeto de lei número 14. Vereador Maico Morandi. Acho que é só, para que fique claro também, é só a formalização do que já vem sendo feito. A Brigada Militar ocupa uma sala de um prédio que é de domínio da Prefeitura de Nova Pádua, e não sei se no antigo local que a Brigada estava se tinha um termo formal, uma lei, um projeto específico, mas com a mudança deles para essa sala e essa melhor localização também na entrada do município de Nova Pádua, você veio então com esta sugestão de ter formalizado o que já vem sendo feito na prática, que é a utilização da sala por parte da nossa Brigada Militar. Complementando também, então, no projeto de lei se cita, né, a parte ideal de 58,79 metros quadrados, que é exatamente a sala que eles utilizam, né, dentro do imóvel maior que é descrito, que é todo o prédio ali antigo, ali em frente à nossa prefeitura municipal. Então, é uma formalização, o local já é utilizado por eles, mas hoje sabemos que legalmente tudo tem que estar registrado e devidamente autorizado, então se faz essa formalização de que o município de Nova Pádua cede esse espaço para servir de posto da Brigada Militar. Sem mais discussões, coloco em votação o projeto de lei número 14, de 21 de março de 2023. Vereador Lino Pecati. Aprovado. Vereador Gilney Smiderle. Aprovado. Vereador Antônio Rode. Aprovado. Vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. E vereador Maico Morandi. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 14, de 21 de março de 2023. Finalizada a ordem do dia, passamos neste momento para as explicações pessoais. Com a palavra o vereador Lino Pecati. Senhora Presidente do Legislativo de Nova Pádua, senhores vereadores, assessores da Casa, também todos os amigos e amigas que nos assistem em casa via Facebook também. Em primeiro lugar, que também quero fazer, dar uns votos de pesar à nossa colega a Deise e sua família também pela perda do nono Marcelino Pastore, né? Não é apenas porque a Deise é nossa colega, mas para a referência também dessa pessoa, acima de 90 anos, né? São bem elevadas as boas falas dessa pessoa. Quem sabe não temos certeza, nasceu nas dificuldades, ainda no início da imigração, conduzindo sua família, vários filhos, com as intempéries que aparecem sempre na roça, dia a dia, bem um grande incentivador na sua comunidade, enfim, no município. Então, um grande abraço à família Pastore toda. Também, agora, então, realmente encerrada a safra de uva, que a semana passada ainda ficou algum pendente, agora sim, terminamos de vez. E então agora o grande trabalho fica para as vinícolas, elaborar, né, para os cantineiros, um bom vinho, um bom suco, conseguir vendê-lo bem, conseguir receber o combinado e assim, então, se assim der certo, com certeza o próprio cantineiro, o próprio elaborador de vinhos e sucos, ele vai proporcionar
elevar um preço e uma animação para os agricultores. Porque se o produto não consegue ser consumido, seja no Brasil, seja fora, é verídico que não tem como tu empurrar para ninguém o nosso produto. Então vamos torcer, sim, que seja vendido, que seja um produto visto como alimento, como um produto belo de consumir. Então, a nossa grande agricultura, a nossa região que vive disso ali, fica bem mais animada. Vamos torcer que dê certo e vamos para frente. Era isso, muito obrigado. Com a palavra o vereador Antônio Rode. Novamente, boa noite a todos. Eu só queria desejar aqui, como o Lino, o Demétrio comentou antes, né? Que os nossos suplentes façam bom uso das nossas cadeiras, né? E que assumam para tentar sempre levar o que a gente tem em mente, que é trabalhar em prol do município e não vir aqui, né, para diminuir ninguém, nem para difamar a administração, né? E que façam um excelente trabalho aqui nesses dias que eles estiverem aqui no nosso lugar. Gostaria também de deixar aqui meus pêsames a Deise, ao Bunay, a Elza, né? E dizer para a Deise que ela é uma pessoa que ela era muito apaixonada pelos avós, né? Então, deixar para ela aqui só meus sentimentos de carinho e dizer que é a vida, né? Ela sabe como funciona e que a gente, todo mundo passa por isso, quem não passou vai passar e é a lei da vida, né? Gostaria também de responder a uma reclamação que eu tive e eu fui verificar de que não se estava mais fazendo as fisioterapias a domicílio, mas estão sendo feitas. Inclusive, me passaram que era 64 sessões, né, ao mês, que tinha para serem feitas a acamados, e agora, a partir do dia 3, passou para 100. Então, eu acho que a reclamação ela é válida, a crítica ela é válida, mas a gente tem que verificar primeiro, né? E que eu acho que não adianta a gente sair falando com firmeza as coisas se a gente não tem certeza que realmente é. Mas estão sim sendo feitas as visitas e as sessões de fisioterapias a acamados. Comentando também um pouco aqui, como a nossa presidente acabou de falar, a gente foi contemplado com 3 recursos do nosso governador. A Viviane, a coordenadora, também comentou um pouquinho sobre a situação que a gente vivia na educação há anos atrás e como vem melhorando, né? Melhorou o salário, melhorou também a desistência de professores, não é mais a mesma por conta do salário. Então, como a gente tem um presidente que está assustando todo mundo, nós temos um governador que nos está dando uma luz, né? E que está olhando com bons olhos para os seus municípios. Então, por hoje era isso, senhora presidente, e muito obrigado. Com a palavra, o vereador Maico Morandi. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, aos que nos assistem via Facebook também. Meu boa noite. Comentar e agradecer também a 4ª coordenadora da CRE, a Viviane De Valle, que
esteve aqui na Câmara de Vereadores hoje, nos atualizando sobre algumas informações referência à nossa escola e também passando um pouco da visão da 4ª Coordenadoria perante as escolas estaduais e a nossa escola também aqui municipal de 1º a 3º ano, né, que teve início das atividades neste ano e principalmente esclarecendo as nossas dúvidas referente ao muro que caiu. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas quando ela estava falando do muro, ela fez as considerações, né, e acho que cabe repassar isso de forma verídica. Temos 1º a 3º anos do ensino fundamental na escola estadual Luiz Gelaim. Então, segundo as informações, a Prefeitura de Nova Padua não pode intervir na escola perante a parte estrutural, ou seja, sala de aula, muros, telhado e afins, porque a escola, por ser do Estado e sempre será do Estado, o que temos temos uma cedência de salas e não temos a posse da escola, só temos a cedência de salas de aula, portanto, o dever é do Estado em estar fazendo essas reformas. Então, ela nos passou que a previsão é de 6 meses, então a gente também tem o dever de estar fazendo as cobranças para que se realize em 6 meses. Sabemos como são obras e projetos, né, tanto os nossos aqui do nosso município, que às vezes tem uma estimativa e devido a inúmeras questões atrasa 3, 4, às vezes até 1 ano. Então, cabe a cobrança, essa projeção ali de 6 meses para o restauro lá do muro e também, segundo ela, um calçamento ali onde tem o acesso da escola. Então, mais uma vez, agradecer e parabenizar a coordenadora pelo excelente trabalho que vem fazendo à frente da 4ª Coordenadoria e temos a certeza que podemos sempre contar com a coordenadoria na pessoa da Viviane. Fazer um comentário, vereador Tonico, parabenizar novamente o deputado Carlos Gomes pelos R$250 mil e também pela indicação lá do Travessão Cerro Largo, uma estrada que já está alargada há um bom tempo também, então não tem essa preocupação de fazer um asfaltamento, ter que fazer uma abertura de estrada às pressas e um asfaltamento que talvez não fique com a base tão firme quanto é o ideal. Então, parabéns ao deputado e à bancada dos republicanos por essa emenda e agora também mais um trecho que segue o cronogramas de estradas e certamente o poder público vai estar atendendo esta demanda. Tu colocaste também, vou comentar somente na parte que tu falou, que desde o dia 3 passou de 63, né? Era 64 para 100 atendimentos de fisioterapia a domicílio, então essas sim são notícias que às vezes a gente acaba nem compartilhando, mas são melhorias que a gente está promovendo junto ao posto de saúde e que por muitas vezes quem não tem o atendimento acaba passando por despercebido, mas se tem investimentos também na saúde para um melhoramento da nossa comunidade como um todo. E para finalizar, também o vereador Tonico comentou das limpezas de bueiro, de alguns trancados, e me fez ter uma pequena reflexão aqui de como o município de Nova Padua vem crescendo a passos largos nos últimos anos. Isso acho que é recorrente de outras tantas administrações, mas a gente vê em específico nesta legislatura que muitas vezes temos tantas obras grandes que a gente acaba atrasando pequenos, só para finalizar, presidente,
e acaba atrasando pequenos serviços. Claro que a gente não deve nunca esquecer os pequenos serviços, mas a reflexão que eu faço é que às vezes a gente baixa custo, enxuga o funcionalismo público e a gente parece estar ali numa balança entre talvez ter que terceirizar mais coisas para poder dar conta ou acalmar com algumas obras públicas e voltar a atender os produtores. Então, é um crescimento bom, mas ele leva a outros desafios também. Obrigado, presidente. Finalizadas as explicações pessoais, faço também alguns comentários e inicio exatamente pela fala do secretário Michael Morandi, quase chamei de presidente. Então, referente às obras, essa reflexão é muito importante, porque assim, chama a atenção até de toda a sociedade, de todos que nos acompanham. Seria muito fácil dizer, vamos contratar mais 5 funcionários. Então, as obras andam mais rápido. Mas mais 5 funcionários custam mais. E daqui a pouco o ritmo até imaginem um ano que deu alguma intempérie, alguma queda de arrecadação, então nós teríamos mais 5 funcionários e talvez não haveria máquinas para todos e talvez o ritmo das obras não seria o que está acontecendo agora, justamente porque estamos num momento de recebimento de muitos recursos do Estado e também de emendas parlamentares. Mas isso não é algo que a gente tenha a certeza absoluta de que nos próximos anos estaremos sempre nesse bom nível de todas as bancadas enviando a emenda parlamentar e desde já agradeço ao Carlos Gomes, escolheu um trecho importante, sim, o interior merece essa continuidade dos asfaltamentos, mas volto à reflexão inicial. É muito fácil dizer, bom, as obras estão atrasadas, vamos contratar mais funcionários e vamos acelerar as obras. Mas esses funcionários novos que se contrataria ficam ali permanentemente. E talvez nos próximos anos, alguma crise econômica, algum período de necessidade de enxugamento, a gente não teria mais essa possibilidade. Então, trabalhar sim, fazer obras, mas sempre com a cautela e o cuidado de não aumentar muito os gastos e, principalmente, manter a estrutura enxuta, não ter muitos funcionários que talvez daqui a alguns anos fiquem ociosos porque não tem com a máquina ou não tem no que ir trabalhar, né? Então, essa preocupação vemos que é constante no poder público. E já destaco, às vezes alguma obra, algum pequeno atendimento acaba assim atrasando, como é o exemplo citado de desentupir um bueiro, que é necessário, mas nas tuas palavras, e também conversei com o secretário Celso, e ele diz que estão acontecendo 2 grandes obras de grande valor e de necessidade de toda a Secretaria de Obras trabalhando, que foi o que aconteceu nas praças e avenidas e é o que está acontecendo agora na VRS, que é o trecho do bairro Jorge Baggio até aqui na prefeitura. Apenas citando como exemplo, necessidade de cerca de 1.000 tubos de 40 e 50 centímetros de diâmetro, sendo colocados em pouco tempo. As laterais do asfalto já prontas, só aguardando a empresa vir fazer a colocação da base e o asfaltamento. Claro que uma parte é calçada também. Mas chamar a atenção que acaba sendo necessário o deslocamento de toda a equipe da Secretaria de Obras nesses 2 importantes locais. E aí a gente até pode dizer, mas está atrasando a obra, por exemplo, lá no Travessão Barra, né? Mas vejam que a gente não poderia recusar um investimento, um recurso de 1 milhão para praças e avenidas e um recurso de 834 mil reais para a VRS. É um dinheiro que veio para o município. Que se fôssemos juntar as economias só do município, talvez essas obras não aconteceriam. Então, claro, queremos sim que o município avance, mas sempre chamando a atenção de que a Secretaria trabalha incansavelmente e que aos poucos essas pequenas obras também vão acontecendo. E já no dia de ontem mesmo o secretário destacava que se tudo der certo, se o tempo colaborar, na semana que vem retorna o alargamento do Travessão Barra. Então, aos poucos, e ao mesmo tempo não podemos esquecer, está acontecendo, né, a colocação da base asfáltica ali no Monte Grappa. Tem uma Secretaria de Obras espalhada em vários lugares, trabalhando, roçadas acontecendo, patrulhamentos acontecendo, algumas pequenas pontualidades, mas uma secretaria que, mesmo com poucos funcionários, está desenvolvendo um excelente trabalho.
Secretaria de Obras de Agricultura, também desenvolvendo seus trabalhos. No sábado teve a primeira aplicação do BTI, todos receberam, todos fizeram a aplicação e então restam mais 2 ainda. Também aconteceu no dia 22 a viagem para a Expo Agro Afubro, agradecer a parceria do Sicredi com patrocínio de 80% do valor. Né? Sicredi sempre parceiro na nossa comunidade, onde 42 pessoas foram visitar essa exposição, que é em Rio Pardo, que apresenta, né, além de toda a agricultura familiar, uma série de inovações tecnológicas para os agricultores. Também, na Secretaria da Saúde, então, aconteceu no dia 24, sexta-feira, a Conferência Municipal da Saúde, onde o tema central era garantir os direitos e defender o SUS, Sistema Único de Saúde. Então, foram abordados, né, as principais prioridades para a saúde ou a Secretaria de Saúde aqui no nosso município, destacando as reformas previstas na UBS. Aprovamos projeto de lei na semana passada, R$139 mil, que esse valor, então, inclui emendas parlamentares e alguns outros orçamentos, e o objetivo é, então, melhorias, principalmente a separação da farmácia, do local de recebimento dos pacientes, das consultas, passando a farmácia para o lado de baixo da unidade básica de saúde. Também ficaram sugeridas outras reformas, destaco aqui a pavimentação, né, do pátio do postos de saúde, da unidade básica. Também ficou salientada a importância da renovação da frota de veículos conforme necessidade. Isto é, aqueles mais velhos que chegam numa alta quilometragem, chega num certo ponto, esses automóveis velhos custam mais a oficina para manutenção do que fazer uma pequena economia e trocar o veículo. Então, sempre ter esse cuidado, que ficar gastando com oficina, a gente continua com um veículo antigo. Então, claro, conforme a necessidade, não é sair trocando e renovando toda a frota. E também ficou citado, dentro das possibilidades, melhorias internas, né, como um banheiro na sala de observação, e como a farmácia passa para o lado de baixo, um acesso coberto de quem sai da unidade básica da parte de cima e vai buscar a medicação lá na farmácia. Também foram destacados pontos para a 7ª conferência, para a Conferência Estadual de Saúde. Então, aqui aconteceu a parte municipal, a conferência que debate a saúde dentro do município de Nova Pádua. Então, haverá etapa estadual no mês de maio, ficaram nomeadas para representar o município neste evento estadual eu e a vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Familiares, Diana Rossi. Então, destacando alguns pontos, já citamos algumas diretrizes dando prioridade e outras já descartamos, né? E é por isso que é importante a participação de todos os municípios na conferência estadual que acontecerá em Porto Alegre, porque, por exemplo, certas coisas nós não podemos permitir que sejam levadas adiante. Cito como exemplo um dos itens: reconstruir a política ambiental observando a proibição do uso de agrotóxicos, e assim segue o texto. Então, são itens que a gente, como representantes de cada município, é importante ir lá e defender para que esses itens não sejam levados adiante. Vejam só como é que se vai proibir o uso de agrotóxicos. Então, a produção de alimentos a nível de Brasil, a nível de Estado, fica comprometida, né? Porque a gente sabe que a agricultura orgânica não é suficiente para garantir alimentos para toda a sociedade. Então, são itens assim que é importante a participação de todos os municípios. Também sobre a Conferência de Saúde, destacar algumas informações importantes. Hoje, quando a gente fala em SUS, quem é que usa o SUS? Colegas vereadores? Todos. Todo mundo. Ou seja, o Sistema Único de Saúde atende aos 190 milhões de brasileiros. Todas as pessoas utilizam o SUS, seja em consultas, seja em medicamentos. Mas eu não busco medicamento, não faço consulta. Os medicamentos distribuídos gratuitamente nas farmácias também vêm via SUS. E outras coisas que somente o SUS faz no Brasil.
A doação de órgãos e transplantes, todo o sistema de imunização, todas as vacinas de todas as doenças, desde as crianças que nascem até as do Covid agora, tudo via SUS. Controle de doenças como a AIDS. Então, são apenas alguns exemplos em que 100% das pessoas acabam utilizando o SUS, e é por isso que a gente tem que valorizar e respeitar e ter o devido cuidado e defender o Sistema Único de Saúde, porque todos os brasileiros fazem uso dele. E quem é que sustenta o SUS? De onde vem o dinheiro para sustentar o Sistema Único de Saúde? É a chamada tripartite. Municípios ajudam a sustentar, destinando os 15% de sua receita para a saúde. Os estados, destinando 12%, e a União, que seria o governo federal, Brasília, que geralmente destina menos que 10%. Mas, como exemplo muito bem citado pela farmacêutica Ariane Schiavinin, aqui no momento da Conferência de Saúde, os medicamentos, se fosse depender apenas do repasse do governo federal, cada pessoa teria apenas R$5 por ano de repasse para remédios. R$5 por pessoa por ano. Então vejam que é muito importante a participação do Estado e dos municípios. E aí já destacando Nova Pádua, como o fornecimento de remédios aqui é quase o dobro de qualquer outro município do Estado. E se a gente comparar com... O Estado fornece em torno de 100 e poucos medicamentos, e o nosso município chega a quase... ultrapassa um pouquinho os 400, acredito que 400 e poucos medicamentos fornecidos à população. E aí já nesse item também explicando, muitas vezes, mas eu precisava daquele medicamento e não foi autorizado. Quem autoriza não é o prefeito, não é o secretário, é uma comissão. Mas o que se avalia? Geralmente se autoriza os medicamentos, não é vitamina, não é suplemento, é remédio, quando tem uma maior procura. Exemplo, eu vou autorizar um medicamento que o Lino Pecati precisa, ou eu vou autorizar um medicamento que outras 3 pessoas precisam? Então, se dá prioridade sempre aos medicamentos que mais munícipes precisam. Bom, e também, apenas para finalizar essa parte da Conferência da Saúde, sempre destacando que a gente tem 3 níveis do SUS. O primeiro nível são as unidades básicas, isso é os postos de saúde, né? O segundo nível são os hospitais, a exemplo de Flores da Cunha, e o terceiro nível, os hospitais de alta complexidade, que é quando a coisa é mais grave. E o importante é sempre respeitar essa ordem. Exemplo, se a coisa não é grave, primeiro eu vou no posto de saúde, para não sobrecarregar os demais hospitais. Se eu chegar lá no Pompeia com o dedo cortado, como é que eles vão me dar atenção se eles têm que dar atenção ao cara que foi acidentado, que se acidentou no trânsito e que corre risco de vida? Então, sempre respeitar a ordem dessas 3 ordens, né? O que é simples, o que é leve, o que dá para resolver no posto de saúde, busca o posto de saúde. O que é um pouquinho mais grave, vai para um hospital de média complexidade. E quando o caso é grave mesmo, aí se busca os hospitais com mais condições. Então, bem importantes essas conferências municipais da saúde, trazendo sempre esclarecimentos a toda a população. Também na questão da educação, vereadores já comentaram, hoje tivemos aqui a convite da Câmara de Vereadores, a coordenadora da 4ª CRE Caxias do Sul, Viviane de Valle, onde estivemos justamente buscando esclarecimentos e fazendo essa cobrança do conserto o mais rápido possível do muro da escola. Bem destacado, então, o prédio, a construção, a escola Luiz Gelain é e sempre será do Estado, então é o Estado que tem o dever de fazer essa reconstrução do muro que caiu. E, bem colocado novamente, agora nós temos funcionando dentro da mesma escola, a escola Líbera Bianchim Salvador, que é a parte municipal dos 3 primeiros anos.
Então, são salas de aula que o Estado cedeu ao município para essa escola municipal. E a própria coordenadora coloca que não há necessidade de construir um novo prédio, justamente porque é estável o número de alunos. Ou seja, não se tem previsão de que nos próximos 10 anos vá aumentar significativamente o número de estudantes. Então, a estrutura da escola é suficiente e se faz esse compartilhamento da parte municipal com a parte do Estado. Então, ela destaca que, referente ao muro, já veio o pessoal responsável do Estado, já estão fazendo o projeto para a reconstrução desse muro. Ela destaca que ele está bem isolado com tapumes, não representa risco nesse momento, e que a previsão de início das obras é dentro de 6 meses, e ela mesma coloca, tomara que se concretizem esses prazos. Também acontecerá no próximo sábado, 1º de abril, piquenique da família nas escolas municipais, nas escolinhas, né? E aí, provavelmente, é o que tudo indica, esse piquenique, se o tempo deixar, acontece no Parque Ambiental, e destacando novamente a informação a toda a comunidade. Esse Parque Ambiental foi construído, não é porque era uma prioridade de obras do município, mas naquele ano da pandemia, existe a exigência dos 25% da receita do município serem utilizados na educação. E como ficou um ano sem aula presencial, houve economia de dinheiro do transporte e da merenda escolar. Então, sobrando esse dinheiro, foi possível a construção do Parque Ambiental, porque era necessário fazer investimento na educação. Certo? Então, às vezes a gente acaba até esquecendo dessas informações, né? Talvez alguém nos questione, mas foram construir o Parque Ambiental por quê? Porque era necessário utilizar esse valor da educação. Naquele ano de pandemia foi um dinheiro que foi economizado justamente porque não se pagou transporte. Também é importante, em Nova Pádua se iniciaram as aulas de italiano com os alunos e também temos pessoas da sociedade fazendo o curso de italiano, que é gratuito, é online, é oferecido pela Unicentro, Universidade de Santa Catarina, que oferece essas aulas de italiano a toda a comunidade interessada. Também, referente ao encerramento da FEPROCOL, no próximo dia 30, haverá o encerramento oficial da FEPROCOL, com a premiação das uvas do concurso que houve na FEPROCOL. Esse evento, então, acontece no Parque dos Peixes, próximo dia 30 de março, a partir das 19h30. Referente ao rodeio, não comentei na semana passada, mas hoje faço, então, meus comentários. Toda a comunidade deseja pronto restabelecimento, melhoras ao patrão do CTG, o Marcos Sonda. Segundo as informações, ele se encontra bem, mas está ainda hospitalizado. E, às vezes, a gente fica decepcionado com a imprensa, né? Que no fogo do momento, na vontade de divulgar rapidamente uma notícia, acaba colocando informações precipitadas e até erradas, né? Então, nós nos deparamos no dia seguinte, no domingo seguinte, com notícias na imprensa dizendo após briga no CTG, e notícias que acabam não sendo a realidade do que aconteceu. Então, coisas que a gente não gostaria que acontecesse, depois tem que correr atrás, corrigir informação, tem que colocar comentários ali, que não foi briga, toda a comunidade sabe, né, da situação que ocorreu, e até nesse ponto havia policiamento, havia segurança lá dentro, mas no impulso de tentar resolver, o patrão então foi atrás do sujeito que estava tentando roubar os acampamentos. Então, que fique claro que às vezes as notícias que chegam na imprensa não chegam tão reais quanto aconteceu, mas que fique destacado que havia policiamento, havia seguranças lá, mas foi no impulso, né, tentativa de resolver algo, uma situação que não estava condizente com a realidade. Lembrando também, então, até 12 de abril, pagamento do IPTU com desconto máximo de 15%. Carnês, quem ainda não buscou, busque na lotérica. E para finalizar, então, agora também faço um comentário meu. Vereador Demétrio Pan, as notícias que chegam
me decepcionam profundamente. Quando a gente ouve um presidente dizendo que quer... Será que eu cito a palavra? Né? Quando a gente ouve o presidente da República dizendo que tem que foder com um senador, e justamente no dia seguinte a polícia desmantela um esquema que previa um atentado justamente a essa mesma pessoa, que é o Sérgio Moro, a gente fica decepcionado e a gente pensa quanta sujeira que existe na política nacional, e aí a gente começa a entender por que tão poucas pessoas de bem se arriscam na política, né? Claro que a nível municipal a gente vive uma realidade de muita consciência, de pessoas públicas com muita responsabilidade, mas que as notícias que vêm de lá de Brasília nos decepcionam todos os dias, sim, nos decepcionam muito. Então são fatos que toda semana vem acontecendo, uma hora é isso, outra hora é um aumento de impostos, enfim, são coisas que nos decepcionam bastante. Também, bem lá no início, quando a gente viu ministros sendo empossados, ministros da educação citando palavras que não existem, isso não é opinião minha, isso é fato. Não existe a palavra todes, não existe a palavra amigues, isso é um erro de português, não existe. Quando se fala o pronome todos, se inclui homens, mulheres e quem não se define com nenhum, né? Então, são coisas que ministro da Educação, citando em discursos oficiais palavras que não existem no nosso português, que é o idioma oficial do país, às vezes parece que se quer criar uma cultura que a própria atitude de citar palavras acaba querendo fazer um ato discriminatório, porque o todos já abrange a todos mesmo. E aí, neste ponto, volto ao Estado agora. A gente fica feliz com a notícia de que o governador do Estado abriu concurso para o magistério, 1.500 vagas para professores, e ao mesmo tempo, então, vem a notícia de que neste concurso a gente tem cotas destinadas aos transexuais. Horas. Então eu pergunto, professor, seja ele ninguém quer saber se o professor é do sexo masculino, se é do sexo feminino ou se é de qualquer outro gênero, né? Cotas para deficientes, para quem tem alguma deficiência, tudo bem. Mas cotas por ter uma orientação sexual, ninguém está discriminando ninguém. Não é necessário criar cotas quando ainda não existe a discriminação. Se qualquer pessoa se inscreve no concurso, independente do sexo, é só prestar o concurso e ter a vaga. Então, algumas coisas, às vezes, não andam não andam conforme o que a gente imaginaria. Mas essa é a realidade que nós temos hoje. E comentava, só para finalizar, comentava hoje em casa, e comentei aqui com os vereadores antes da sessão, que vivemos tempos de ter o extremo cuidado com tudo o que a gente fala, né? Até destaquei os vereadores mais jovens, que nós temos aqui, o Vinícius, o Maicon, são uma geração mais jovem que a nossa, mas quem já passou dos 30, dos 40 anos de idade, nós fomos criados numa sociedade, nos criamos num ambiente de que muitas coisas eram faladas na brincadeira, apelidos no colégio, e era normal e não era errado. Então, a gente, principalmente para esse público de um pouquinho mais de idade, hoje tem que ter esse cuidado todo com fazer uma brincadeira que na nossa época era normal, mas hoje não é mais aceito. Então, às vezes a gente diz, mas o mundo ficou chato, né? Ou nós que estamos envelhecendo depressa demais. Mas fica como recomendação sempre ter o cuidado nas falas, que hoje, sem querer,
talvez alguém se sinta, sem querer ofender, talvez alguém se sinta ofendido com as palavras que a gente coloca, mesmo que seja na brincadeira. Então, acredito que para o dia de hoje era isso. 27 de março, então, última segunda-feira do mês de março. Próxima segunda já estaremos no mês de abril. E desejar a toda a comunidade paduense uma excelente semana. Agora, oficialmente, estamos no outono, já sentimos uma leve queda nas temperaturas. Um período bom para se trabalhar, para continuar as atividades. Período pós-safra, organização das propriedades. Quem trabalha em outras atividades também, já nos encaminhamos para um período próximo à Páscoa. Então, desejar a toda a comunidade paduense uma excelente semana e agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 27 de março de 2023.